Klabin é o assunto do vídeo de hoje. Falaremos também do setor de papel e celulose, até porque essas empresas vão divulgar o resultado do terceiro trimestre ainda nesse mês. Já deixa o like no vídeo e vamos começar vendo então o setor de celulose, onde a Suzano eleva os preços da celulose de 50 a 80 dólares, só que tem uma ligação direta com a Klabin, né? Porque a Suzano aqui é a maior exportadora aqui de celulose, né? Então tem muita relevância para a Klabin os preços aqui, ela dita o preço, né? Então, o que acontece é que ela aumentou aqui 80 dólares na Europa e na América do Norte e 50 dólares na China, sendo que ela já tinha aumentado aqui 20 dólares em agosto, então agora ela complementa. E será que realmente chegamos no fundo do poço da celulose? Isso aqui é um indício disso? Depende, né? A gente tem que pensar um pouco aqui mais cautelosamente. Nós realmente tivemos atingido o fundo aqui da celulose ali no meio do ano, por isso que a Klabin estava tão barata, numa oportunidade de ouro ali, estava muito interessante. E aí as empresas de celulose não estavam nem sendo lucrativas elas produzir celulose. As empresas que utilizam a celulose estavam aí deixando o estoque ser consumido. Em algum momento elas já teriam que comprar. O que aconteceu foi os preços foram realmente aumentando, inclusive recentemente com essas empresas que utilizam celulose tendo que se reestocar, né? Os estoques estavam acabando. E outro ponto é as próprias empresas aqui, produtoras de celulose, estavam até fechando aí, reduzindo a produção da celulose. Então é o equilíbrio aqui, oferta e demanda, acabou levando esses preços. Mas a grande questão é, nesse equilíbrio de oferta e demanda, nós temos alguma pressãozinha, como por exemplo, essas empresas não vão se reestocar para sempre, né? Então temos que ficar com isso muito atento. Talvez realmente tenhamos um bom momento no quarto trimestre e depois, lá para o primeiro trimestre, voltamos a ter um pouquinho de queda. Então ainda não está tão legal o cenário de celulose aqui. Muito depende para onde vai a China, para onde vai o crescimento da China aí, né? Lembrando que a Klabin não é apenas celulose, e ao longo do tempo, até 2025, ela vai ficar cada vez mais, por exemplo, papel. Então tem que ficar atento a isso. Ela tem aqui o ramp-up já feito, tem enfim, várias entregas aqui de papel, e a celulose vai perdendo espaço no portfólio da Klabin. Enfim, a gente já viu que a celulose sofreu bastante no último trimestre, inclusive em termos de EBITDA ficou bem abaixo do que estava antes, né? E é importante a gente entender que a gente vem no terceiro trimestre um pouco forte, teremos queda nos resultados com a celulose a preços mais baixos, mesmo ela sendo ainda beneficiada com um volume que vai ser melhor aqui, e os preços que parou de dar aquela pressão. Nós já vimos várias vezes aqui as commodities, os custos aqui da Klabin tá ficando tranquilo. Eu havia dito que isso aconteceria durante esse ano, né? A gente estava acompanhando as commodities, só ir acompanhando as tendências, né? A própria Unipar nos diz ali muito dos preços das commodities, né? Que é um custo para a Klabin no caso. Enfim, os custos estão ficando sob controle, mas os preços estão pressionados ainda nesse terceiro trimestre. Tende a melhorar um pouco ali, como nós vimos no quarto. E a questão é, e o primeiro trimestre, como é que fica? Então tem aí uma certa instabilidade ainda. O próprio mercado diz que Klabin e Suzano devem ter um terceiro trimestre fraco, porém com visão positiva para os próximos resultados. E aí eu fico aqui com um ponto de interrogação, né? A gente não tem certeza ainda se a China vai dar uma cambaleada, né? Embora essas empresas elas deram uma boa de uma alta, falando mais aqui da Klabin, né? Ela não está cara, mas já não está tão barata como estava aí lá no meio do ano, que realmente já estava bastante barata. Enfim, os analistas esperam uma pressão descendente sobre os preços da celulose e até mesmo papel. Esperam um trimestre difícil para a Suzano e para a Klabin, levando inclusive o EBITDA para queda na Suzano de 24% e na Klabin levando o EBITDA para 1,3 bilhão, uma queda de 7% no trimestre. E se você comparar no ano, 46% de queda no resultado da Klabin. A XP nos relembra o que eu acabei de comentar sobre o volume, né? Nós tivemos uma parada de manutenção no meio do ano, isso aqui não vai ter mais, então o volume maior ajuda também a diluir os custos. A própria questão das commodities, dos custos, está ali meio que estável, então também já traz um ambiente favorável, mas os preços estão muito pressionados ainda nesse terceiro trimestre, pelo menos. Eles complementam que a gente tem que ficar muito aqui de olho nesse eterno conflito entre oferta e demanda, buscando um ponto de equilíbrio, e os efeitos no preço da celulose, bem como a procura por papel na Europa e na América do Norte, além do ramp-up de projetos importantes, como nós tivemos o Cerrado lá em Suzano e o Puma 2 na Klabin.
E segundo a XP, Irani deve ter o melhor resultado das 3 empresas, melhorando aqui então os seus resultados EBITDA em 8% na base trimestral. E aí, então, as 3 empresas têm as seguintes previsões: um lucro de 1,78 bilhões para Suzano, 1,3 bilhão para Klabin e 125 milhões para Irani. Vamos ver o que isso representa. E a gente vê então a Suzano com uma previsão de lucro de 1,8 bilhão praticamente. Ela vem de um trimestre de 5 bilhões. Se a gente for ver o terceiro trimestre do ano passado, 5 bilhões e meio praticamente, então vai ter queda aqui no lucro, e aí vocês sabem, né, isso aqui pode causar uma pressão nas cotações mais à frente. Enquanto a gente vê a Klabin com um lucro previsto de 1,3 bilhão, ela vem de um lucro de 970 milhões, então vai ser maior do que o trimestre anterior, porém bem mais fraco aqui do que o terceiro trimestre de 2022, onde o lucro foi de 2,05 bilhões ali, né? Então existe aqui uma queda, né, em relação a esse trimestre, ou seja, teremos então uma queda aqui no analisado lucro contra a cotação. A gente está vendo recentemente a cotação subindo bastante e voltando essa perspectiva de crescimento do lucro, né? Mas o mercado está muito também vendo o amanhã, então eu acho que não vai mexer tanto assim as cotações o resultado da Klabin, né? Inclusive ela tem geralmente surpreendido positivamente, ela tem feito resultados acima do que o mercado está projetando recentemente, né? De qualquer forma, vamos ver como é que vai se suceder depois dos resultados. Enquanto a Irani tem uma previsão de lucro de 125 milhões, ela vem de um lucro de 228 milhões, mas quando a gente olha aqui na base do ano, o lucro é de 95 milhões, então ela vai subir aqui os seus resultados. O lucro contra a cotação está meio descasado aqui, né? Por isso está tão separado, mas de qualquer forma a gente vê sim uma cotação recentemente subindo, porque o lucro está subindo, o lucro tende a continuar subindo mais nesse trimestre aqui, então quem sabe cotação também suba mais um pouco aí, né? Lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui tem uma coisa que é mandatória, né? Que é a macroeconomia. E nós vemos hoje a bolsa caindo, por exemplo, por conta do SP500 também caindo, o Ibovespa caindo, né? Então tudo pressiona. A gente vê o Goldman Sachs dizendo que o rally do SP500, na verdade nem está mais em rally, né? Está ali estável. Deve ter dificuldades caso o cenário geopolítico continue tão instável. Então a geopolítica, essa questão da guerra Hamas e tudo mais, pode causar grandes pressões aqui nas cotações desse SP500 e com certeza na Ibovespa, com certeza na Klabin, com certeza na Suzano, com certeza na Irani. Então temos que ficar atento também à macroeconomia, além do cenário aqui das empresas e do setor em qual elas atuam. Então só com essa voltinha que nós demos aqui nas empresas já fica mais nítido quando a gente olha alguns fundamentos das empresas, né? A gente vê aqui o PL da Suzano de 3,28, a gente entende que sim, ela tem projetos, está crescendo e tudo mais, porém esse PL aqui vai subir porque o lucro vai cair, né? Então é muito importante você não ficar fixado aqui no PL atual da empresa, né? Não faz nenhum sentido. Então o PL vai esticar. Isso não quer dizer que a Suzano seja um mau negócio, mas estou dizendo que é o que vai acontecer com esse PL. A Klabin vai subir um pouquinho, mas a gente viu que não é muito, e depois tem a perspectiva dos resultados irem melhorando conforme os projetos vão sendo aí entregues. Aliás, já foram entregues, né? Tem aqui o ramp-up já que aconteceu, vai trazer mais produção agora, depois vai entrar no ano que vem a linha branca, né? Tem bastante crescimento aqui na parte de papel, enquanto a celulose a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Esse PL aqui, num primeiro momento, ele vai dar uma subidinha agora, né? Enquanto a Irani, ela tem até a perspectiva de ter uma quedinha aqui nesse PL, então conforme esse lucro vai realmente subindo, continuando subindo, esse PL vai ficando aqui menorzinho também, nós temos a perspectiva da empresa aí subindo as cotações. Cotação acaba seguindo o lucro, e quando o lucro vai subindo também, nós temos aqui o dividendo se mantendo alto ou até subindo aí mais, né? Outro ponto que a gente não pode ignorar é a dívida. Nesse momento a dívida maior é a Klabin, seguido aí da Suzano, mas essa dívida da Klabin vem reduzindo, conforme eu já disse em outros vídeos, e exatamente a dívida pode ser um ponto positivo de longo prazo, porque essa dívida vai diminuir e vai fazer esse lucro melhorar ainda mais, né? Então trazendo um PL mais atrativo de longo prazo. Com certeza das 3 empresas, a minha favorita é a Klabin. Eu acabei não comprando nenhuma das 3, mas eu vendi muitas puts no momento de baixa da Klabin para comprar ela caso ela caísse mais.
Então, nestes períodos de baixa, principalmente aqui, eu vendi inúmeras puts da Klabin, compromisso de comprar ela próximos dessa linha amarela aqui, bateu inúmeras vezes na trave, mas não foi, e aí eu usei esses prêmios, né, dinheiro que eu recebi para comprar outras ações. Inclusive, se você quer saber como operar com opções para fazer esse dividendo aqui adicional, por exemplo, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Isso aqui é apenas um mundinho pequeno do que tem no universo de opções. Então, cada empresa eu faço diferente. A Klabin era isso que eu estava fazendo. Por que eu simplesmente não comprei ela, já que eu sabia que ela poderia subir? Porque eu estava comprando outras ações. Mas, para não deixar de me comprometer a comprar ela e ainda ganhar um prêmio caso ela subisse, né, eu vendi inúmeras puts. Tinha uma estratégia por detrás disso. Enfim, então minha estratégia com a Klabin nesse momento é espera, porque eu estou aproveitando aqui o setor elétrico que eu tanto gosto, né? E a Klabin, então, eu fico mais de olho depois dos resultados, vamos ver se de repente, em algum momento, não estou falando que ela vai cair nem nada, mas a gente fica de olho no mercado para ver se ela bate os 22 para eu começar a vender puts, para começar a comprar ela ali nos 21, depois a gente acelera nos 20 e 30, 19 e 80 melhor ainda, né? A gente vai acelerando, mas eu começo ali meus movimentos na Klabin, pelo menos nesse primeiro momento, a partir dos 22. Embora, puxa, 23, 19 tá até que interessante. É um ponto, inclusive, que ela costuma resistir, né? Se o resultado vir bom, ela vai continuar a subir aí, né? Enfim, Klabin é uma ótima empresa, mas como eu dou foco aqui neste momento no elétrico, com a Eletrobras, Transição Paulista, principalmente, e Cosan também, que eu puxo, né? Não posso esquecer da Cosan, que não é elétrica, mas eu gosto muito neste momento. Esses são os meus focos, então Klabin aqui está um pouquinho aí em stand-by, mas é uma ótima empresa aí que eu não vejo a hora dela cair. Então é isso, comenta aí qual das 3 empresas você tem na carteira. Tem Klabin e Irani? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!